pessoal, sejam bem-vindos ao Saindo do Raso. Eu sou Valesca Bobato, host desse podcast, e aqui o seu bem-estar ganha profundidade. Falando em profundidade, sabe quando você entra num lugar e sente aquele cheirinho gostoso de comida que entra e abraça a alma? Esse é o poder da nossa convidada de hoje. Gente, eu tive que pegar o currículo dela, eu vou ler algumas coisas, eu vou deixar o currículo dela inteiro na legenda porque vale a pena. Eu vou ler algumas coisinhas só para vocês entenderem a importância dessa pessoa. Ela é formada em gastronomia, pós-graduada em cozinha internacional, pós-graduada em cozinha autoral, pós-graduada em docência do ensino superior, chefe de cozinha da FIFA World Cup Brasil 2014, head chef dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, chefe de cozinha das Olimpíadas e Paraolimpíadas do Rio 2016, chefe de redes hoteleiras do Paraná e Santa Catarina, eleita a melhor chefe de cozinha da região sul no concurso nacional de Abraf Chefs em 2014. Em 2024, perdão, e em 2024 ela também foi eleita a melhor chefe por votação popular aqui em Ponta Grossa. Hoje, ela é chefe proprietária do Noi Pastifício, a partir de 2023. Chefe Mônica Mello, seja muito bem-vinda ao Saindo do Raso. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Quem agradece sou eu, Valesca. Obrigada pela oportunidade. Olá a todos. É um privilégio estar aqui falando de comida mais profundamente, saindo do raso para falar sobre comida e tudo que está ligado a um alimento, tudo que está ligado à mesa. Então, é uma honra para mim estar aqui. Bom, vamos começar a perguntar do básico para ela. Mônica, quando você percebeu que cozinhar não era só um trabalho, e sim um canal de expressão, um canal de comunicação? Quando você percebeu isso? Eu acho, Valesca, que essa percepção já veio no ambiente familiar meu, porque eu sempre gostei de reunir ou estar reunida com a minha família e ser aquela que vai para a cozinha, que vai cozinhar, que pensa no prato que vai ser, o que vamos fazer, a que chama, a que faz. Então, esse momento, essa forma de expressão já veio nesse convívio, e depois com amigos, que eu também sempre gostava, e o alimento faz isso, né? Agrega. Então, o alimento hoje, a comida, o ato de cozinhar, para mim é uma expressão muito verdadeira. Eu acho até que eu me expresso sentimentalmente ou emocionalmente muito mais através do que eu sirvo da comida do que propriamente talvez fosse expressar em palavras ou em atitudes. É muito a minha forma de expressão. Você sabe que no episódio anterior, que já está no ar, que é com a psicóloga, foi muito legal com a Simone Brustolin. Uma parte do episódio a gente falava, né? Porque nós temos quase a mesma idade. Então, assim, ela falava de uma coisa que foi muito legal, e isso, agora a tua fala me lembrou do que ela disse. E na nossa época os pais não pediam desculpa, né, Mônica? Era muito difícil, né? Sim. E aí ela falou: Valesca, você tem alguma memória dos teus pais, ou né, da tua mãe? Sabe que errou, que fez errado, mas não vai pedir desculpa. Mas aí a desculpa vinha numa forma de comida. Sim. Você lembra disso? Sim, é verdade. E é incrível isso, né? Eu vim dessa geração também com uma afetividade reprimida, né? Porque talvez também não herdaram, não conviveram com isso. Não, e também não tiveram, né? Passa aquilo que tá, enfim, né? Um outro meio, mas... E sim, ela tem razão. Né? Às vezes vem, né? Numa forma de desculpa ou de agrado... Tá aqui o prato que você gosta. Tá aqui, né? Come aqui, né? A mamãe fez com carinho pra você, né? Você gosta desse prato. Uhum. E uma forma de pedir desculpa, né? Entrando nesse lado de pedir desculpa, como que é a tua vivência, a tua infância hoje reflete na tua cozinha? Eu olhando, analisando assim, né, essa pergunta, que é bem profunda aqui, tudo é profundo, né? Nada raso aqui, né? Não, aqui não, aqui vai lá no fundo mesmo, a gente mergulhar. Eu acho que eu sempre fui e sou uma pessoa determinada. Eu sou uma pessoa muito intensa naquilo que eu faço. Então, eu mergulho mesmo
profundamente, né? Isso também, às vezes eu me pego para pensar, será que é tão saudável, né? Porque tem uma linha tênue, né? Que você vê que se eu tô passando para lá, acaba sendo um pouco negativo e eu acho que tudo que tem equilíbrio pra gente é mais saudável, a gente consegue controlar as coisas, mas eu sou uma pessoa que coloca muito paixão no que faz, né? Então, isso reflete muito no que eu sou. Eu gosto muito, eu quero fazer o perfeito, eu quero beirar o perfeito, eu quero fazer a melhor forma que eu possa fazer, executar um prato, ou fazer, ou temperar. Eu quero que as pessoas tenham uma experiência com aquilo que eu faço e isso eleve elas naquele momento, que cria esse momento melhor. Então, eu acho que a minha vida inteira foi assim, dinâmica, sonhadora, intensa, e que eu coloco muita verdade no que eu faço. Você arrisca dizer que o elemento principal que você usa é o amor? Não só risco, como bato nisso, e parece muito chavão, né? Parece muito palavra pronta, meio que senso comum das pessoas, mas não tem nada que me mova mais do que isso. Inclusive, essa área é uma área que eu falo, né? Eu já formei turmas de cozinheiros, eu passo eu tenho workshops, eu tenho cursos dentro da Noi, né? E que eu sempre falo isso, que a cozinha é um ambiente que, obviamente, todo mundo cozinha, ou por necessidade, ou por amor, ou por paixão, ou por rotina, mas você viver de um ambiente de cozinha tem que ter muito amor. Tem que gostar, é um ambiente hostil, calor, temperaturas extremas, pressão, tempo em pé. Você tá num momento que todo mundo tá festando e você tá ali cozinhando. Então você abre mão de muita coisa. E isso só poderia ser possível se você se amasse muito o que você faz. Então, com certeza, o que me move é muito isso. É o amor pelo que eu faço. E é engraçado dizer, né, que o chefe de cozinha, né, ele tá lá, é o trabalho dele, né? É diferente de você cozinhar em casa, né? Você Sim, cozinhar em sim. casa para tua família, né? É uma coisa totalmente diferente, Totalmente né? diferente. É o Sim, trabalho sim, chefe de cozinha. sim. Mas em casa, você é chefe de cozinha também? Acaba sobrando sempre, né? Sempre acaba sobrando, porque... E as pessoas, engraçado, Valesca, as pessoas se intimidam de cozinhar, né? Para o profissional de cozinha, para o chefe de cozinha. Então, várias pessoas falam, eu não vou cozinhar para Mônica, porque isso... E eu falo, meu Deus, cozinha, porque faz um ovinho lá que eu vou ficar bem feliz, porque eu tô acostumada a cozinhar para os outros, a servir os outros, e, na verdade, o que você quer também que alguém faça, né, alguma coisinha que te sirva ali. Como é bom, né, você sentar, você estar do outro lado e ser servida, né? Mas eu posso estar muito cansada. Eu acho que eu só não faço mais hoje porque talvez o meu trabalho hoje não me permita. E antes, né, quando eu não tinha esse trabalho específico, né, meu de estar à frente mesmo, estava em outros lugares, talvez me permitisse mais. Se eu pudesse, eu cozinhava no Natal, no Ano Novo, aquelas comidas várias e pratos e tudo, porque eu amo arrumar uma mesa, eu amo enfeitar, eu amo que as pessoas sentem, se reúnam. Isso é o que me move. E é engraçado, né, Mônica? Eu gosto muito de cozinhar. Galera, sei que todo mundo acha que eu não tenho cara de quem cozinha, tá? Mas eu cozinho, sim, muito bem. Minha família pode falar isso, viu? Eu gosto de cozinhar também. E assim, eu acho, que eu não sei se é a mesma coisa, mas acredito que com a tua fala até aqui agora seja a mesma opinião que a minha, de que qual o lugar hoje, né? Hoje não, sempre, né? Foi sempre isso, né? Ao longo do tempo foi evoluindo e a mulher veio vindo, veio trabalhando, mas hoje ela já aparece um pouco mais na parte da cozinha, né? E eu acho que é o local na casa que a gente se reúne, né? Sim. É o momento que a gente se reúne, né? É o momento da mesa, é o momento da cozinha. Eu construí a minha cozinha lá em casa, eu fiz de frente para a sala. Então, eu fiz uma bancada. Eu te convido para comer na minha casa, tá bom, Mônica? Eu vou cozinhar para Eu aceito, você. tá registrado aqui. Gente, a Mônica eu vou filmar ela lá em casa, hein? Eu te chamo para você comer lá em casa. Faço uma comidinha bem gostosa. E eu fiz a minha cozinha virada para a sala. A mesa tá aqui e a minha bancada de cozinha é virada para frente. Por quê? Porque eu gosto de cozinhar. Então, final de semana que eu tô cozinhando, eu gosto de estar conversando, cozinhando e estar conversando. Porque é hoje o que reúne as pessoas, né? Uhum, E no mundo, Mônica, tão virtual, uhum.
né? Eu acho que as pessoas hoje, acho que um dos únicos momentos, ou talvez seja o único momento, que as pessoas larguem o celular, Uhum. né? Às vezes até pode levar o celular, mas para comer você não pode estar com o celular, né? Tem que tirar um pouquinho da mão. Eu acho que é um dos únicos momentos que a gente tem para dividir um pouco, né? Essa questão. É, como você vê isso como chefe de cozinha, né? Como você consegue ver essa, esse excesso de rede social, esse excesso de, de máquina, celular, né? Como é que você consegue ver isso como chefe de cozinha, você dentro né, do teu negócio? Como é que você observa as pessoas? O que que você acha disso? Eu acho, Valesca, que o mundo tá com muita pressa hoje, né? A gente vive com pressa, tá uma correria, e eu fico pensando só no desperdício de momentos e memórias que a gente está deixando de construir em função dessa pressa, né? E não é só, né, nesse meio. A gente não tem tempo, a gente não quer ouvir um áudio mais compridinho hoje que passe ali dos 1 minuto, você já acha aquilo absurdo. As pessoas não querem ligação de vídeo, é só a tua avó que faz, aí acha que você aceita, que você não quer mais. Ligação de telefone, então, você não quer mais fazer, você não quer atender, você nem atende telefone Uh-uh. mais. Então, as pessoas estão com pressa, tudo é uma correria, e eu fico só pensando nisso, no desperdício, porque a gente não tem nem noção do que a gente constrói numa simples reunião de uma rotina toda do teu almoço. Então, eu sempre falo assim, ó, nos cursos lá, e sempre pergunto, o que que você cozinha? Valesca, o que que você cozinha que a tua família olha para você e fala, mãe, tia, faz aquilo lá, aquele prato lá, porque ele sabe que você faz esse prato, todo mundo ama e gosta, aquilo que você virou referência. E tem vários alunos que chegam lá e falam, eu não cozinho, eu não sei, mas ou eu faço, os homens falam, faz um churrasco, ou a mulher fala, eu faço um feijãozinho, eu lá em casa que cozinho dia a dia. E eu falo assim, você não tem noção do privilégio que você tem de fazer a sua própria comida. Porque a gente não sabe o que come hoje aí fora. A gente está refém de produtos mega industrializados, cheio de aditivos e tudo mais, né? E isso resulta, a gente sabe que isso vai afetar em algum momento na nossa vida, né? Corporal, enfim, com relação ao organismo. E primeiro, você cozinhar a tua comidinha, ou então, né? Não posso agir contra mim, mas assim, eu saber então aonde que você come, né? Lá eu não uso absolutamente nada de aditivo, de químico, de conservante, tudo é natural. Eu cozinho como se eu cozinho na minha casa. Eu tempero, eu uso muitas coisas naturais, os temperos in natura, né? É para pôr orégano, o orégano é fresco, tudo é fresco. Então, hoje, você fazer a própria comida e você sentar na mesa com a tua família é um privilégio enorme. As pessoas comem rápido, as pessoas comem no carro, as pessoas comem no trabalho, faz uma marmita, não pode estar por alguma questão ou outra. Então, se você é uma pessoa que pode cozinhar a sua própria comida e pode sentar com o teu marido, com o teu filho, enfim, com o teu núcleo familiar, você já é uma sortuda, porque ali está se construindo memórias, né? E obviamente que eu falo no curso, né? A gente deixa, você se preocupa com o bem-estar de vida do teu filho lá no futuro, eu vou deixar isso, eu vou construir um patrimônio, isso tudo é muito importante, obviamente, né? O dinheiro, a estabilidade, mas o teu filho não vai lembrar dessas coisas. Não. Ele vai, quando talvez eu não estiver mais aqui, ou você não estiver mais aqui, a tua filha e meus filhos vão falar assim, nossa, minha mãe, quando a gente se reunia no domingo, ela vinha com um prato lá da cozinha, ela já queria, me arrepia, porque é isso, Uhum. você vai ser lembrada, eu vou ser lembrada por esses momentos que agregam, né? E nessa sentada de mesa, nessa reunião familiar, naquilo que você come, é muito mais do que simplesmente você colocar para dentro para nutrir o teu corpo, né? Tem muita conexão ali, tem um olhar, tem uma coisa importante, uma decisão que você vai falar e é na mesa. É na mesa. Uma coisa que você precisa falar, olha, um Na comunicado, mesa. é na mesa. E sempre tem um alimento que vai Sempre. conectar isso, né? Se eu te perguntar, Valesca, você tem uma comidinha aí que te mostre, que te remeta a uma memória afetiva, tem um prato de infância? Eu tenho certeza que até aquela pessoa que não cozinha
vai lembrar, ou então vai ser submetida a algum momento na vida que vai comer um bolinho lá e vai falar: meu Deus, esse bolinho aqui, eu lembrei, a minha avó fazia um bolinho de goiabada, assim, assim. Porque a comida também faz isso. Ela traz, ela carrega a memória. Então, eu acho tudo incrível que se relacione à comida, eu acho É um incrível. laço, né? Uhum. A comida é um laço emocional Sim, muito muito forte, né, forte. Mônica? Isso a gente, pessoal, antes da gente estar aqui gravando, a gente estava conversando fora da gravação. E uma das perguntas que está aqui no roteiro é uma pergunta que eu acabei fazendo para o Frank em casa. E assim, a resposta dele me surpreendeu, Mônica. Eu É. vou te fazer a pergunta e depois eu conto a resposta dele, porque assim, me surpreendeu de uma forma que eu não imaginava ele falar isso para mim. E a pergunta que está aqui no nosso roteirinho, né, é como a gente está falando de laços emocionais e da parte da comida que remete a momentos, né? Tem algum prato que te curou? Tem algum prato que você pode dizer sim, esse prato me curou? Eu pensei bastante, né, nesse nortezinho que você passa, né, enfim, para nortear aqui. Essa pergunta foi lá dentro, né? Eu imagino até o que causou, né, nessa pergunta que você vai contar. É, eu não consegui, assim, pegar um prato e falar, não foi esse. Mas na hora já veio à minha memória uma cena que eu tenho certeza que essa cena foi uma cena que virou uma chavinha. E eu era muito menina, mas muito menina, porque nem a mesa eu enxergava. Então eu lembro de ter me segurado na ponta da mesa e erguido os meus olhos. E eu lembro do cenário como se fosse hoje. Eu devia ter, eu não sei, talvez 5, 6 anos, por volta disso. De olhar, eu sou descendente de italiano, né? Então era uma mesa e tinha minha avó com uma amiguinha da minha avó, que era uma nona também, e acho que a minha mãe estava ali, tinha várias pessoas na mesa, e elas estavam fazendo agnolini. E agnolini é uma comida típica italiana, é uma coisa muito manufaturada, muito artesanal, que você, né? Um negocinho que você vai. E eu lembro de olhar aquela mesa e ver assim, ó, um mar de inholine, o capelete, eu não sei o que que era exatamente, né? Mas eu lembro de ver aquelas massas todas ali e várias pessoas sentadas à mesa conversando e fazendo. E aquilo, eu nunca mais esqueci disso. Esqueci por um tempo, mas eu acho que quando teve o meu momento oportuno de decisão do que eu faria na minha vida, essa imagem veio também com força. E eu penso que isso foi uma virada de chave e foi uma memória afetiva que, de alguma forma, se projetou e, no momento certo, me conectou. Porque é uma imagem que eu nunca me foge à cabeça, desse prato. E hoje, eu nem sabia, né? A gente projeta coisas a pequeno prazo. E hoje eu me vejo fazendo capelete, manufaturado, artesanal, massa, trabalhando com massa, né? E nunca. Massa é uma coisa que sempre me encantou, é uma comida afetiva de muita gente, né? Porque é uma comida que abraça, uma comida que acolhe, né? Que faz isso, mexe com você. Então, não é um prato, mas é uma cena de comida que isso virou uma chave com certeza e me conecta nisso e ela é hoje que foi uma mola propulsora que fez com que eu estivesse aqui, eu tenho plena certeza. Então me conta um pouquinho mais dessa mola propulsora e quando foi essa viradinha de chave aí? Eu quero saber um pouquinho mais dessa parte. Depois eu conto o prato do Frank, que agora ficou pequeno. Ah, não, Me conta um não. pouquinho mais. Conta para mim a sensação de ficar na pontinha do pé e olhar e para frente você usar isso, né? Isso ser uma grande virada de chave. E quando foi isso? Conta para nós, Mônica. Não tá aqui no script. Né? É, eu acho que eu já fiz várias coisas na minha vida, né? Eu fui corretora, eu tive imobiliária, eu quis empreender, já tive falhas, mas o cozinhar sempre mexeu comigo nessa parte. Ah, eu gosto de fazer isso, né? Então chegou um momento que eu já tinha tido filho, né? Eu fui mãe muito nova, eu já tinha tido o Guilherme, já tinha tido o Vitor, e eu pensei, comecei alguma coisa aqui, mas aquilo não me encantava. E eu pensei, isso eu faço bem, as pessoas gostam, então eu vou me profissionalizar.
Aí eu já tinha, já não era tão novinha e fui fazer uma faculdade e quis me especializar, me aprofundar, né? E ali eu me encontrei. É ali que eu vi que eu fazia as coisas com alma, com coração. Eu nunca mais parei, Valesca. As coisas foram abrindo as portas para mim de uma forma. Obviamente, eu passei por essas situações profissionais que me abriram, né? Hoje, realmente, eu olho para trás e vejo que eu tenho um currículo muito bacana que talvez, né, outras pessoas não vão ter oportunidade de ter, por exemplo, a Olimpíada no Brasil, né? Não vai acontecer, né? Nas próximas gerações. Então, eu fico muito feliz, né? Foram momentos bastante difíceis de aprendizado, de técnicas, mas que me abriram muitas portas. Mas foi numa cozinha, foi cair numa cozinha, foi trabalhar exaustivamente por horas, que eu vi que era isso mesmo que me movia, era isso que eu queria fazer. E essa visão, esse retrato que eu tenho hoje dessa mesa, nunca mais saiu da minha cabeça. E ela sempre foi o meu start, assim, para as coisas. Quando eu olho para trás, eu vejo, né? Não é à toa, a gente vai construindo, né? E você vai se aperfeiçoando naquilo que o teu coração coloca, né? Então, hoje eu vejo essa cena como E não é o prato de cura, mas o meu prato de entrada nessa vida, com certeza. é um prato de cura, né? Porque você disse que Também. passou momentos antes, Sim, né? muitos, sim, Como muitos. foi esses momentos antes? Você não precisa contar para nós aqui, mas emocionalmente, assim, como foi passar pela fase difícil, olhar e pensar assim, eu posso mudar? Eu posso ser outra coisa? Eu posso ser alguém que eu sempre quis ser? Não sabia, Sim, né? Porque sim, você não sabia, sim, né? Veio sim, descobrindo ao longo do tempo. sim. Como foi isso para você? É bem desafiador, sabe, Valesca? Uhum. E também bem abrangente isso. É, mas eu eu sempre fui uma pessoa que, talvez até pela minha educação, eu sempre acho que eu posso fazer mais, que alguém sempre faz melhor do que eu, né? Isso vem muito Duvido. de uma relação de uma relação até da paternidade que a gente falou, Sim, né? sim. Num contexto de gerações que não tinha afetividade, né? Obviamente eu fui muito bem educada, né? Isso, mas um incentivo, um estímulo, né? E a mulher por si só, eu acho que essa profissão de cozinha já é uma profissão que a gente já é desafiada, que é um ambiente machista, né? As cozinhas, a mulher, não era valorizada, ela cozinhava em casa, mas a cozinha dela não era valorizada lá fora, né? Ela servia para ser a cozinheira doméstica, né? E o homem profissional, né? Então a mulher foi entrar na cozinha profissional muito tempo depois, né? E é uma cozinha que tanto é que hoje na nossa literatura de técnicas e nomes e nomenclaturas de cozinha, a gente compara a cozinha, a gente vem de uma base que é a cozinha francesa, né? Que faz a gastronomia enraizada numa cozinha francesa. Obviamente a gente tem outras cozinhas muito referenciais hoje, mas a nossa base de estudo é a cozinha francesa. E ela já vem de uma hierarquia e uma nomenclatura de cozinha de exército. Tecnicamente falando, hierarquicamente falando, ela é nominada como brigada. Aham. Exatamente como tem as brigadas militares, então tem o superior e o chefe, então já veio daquela cultura de medo. Então eu acho que a mulher é uma sobrevivente, a mulher é uma lutadora, e quando eu olho para mim hoje, eu falo, meu Deus, né? Eu tô aqui, né? A Noi para mim é uma coisa que eu olho e me orgulho, né? E falo, eu consigo. Empreender hoje não é fácil, Não. é uma luta todo dia. Tem horas que você fala, meu Deus, onde é que eu fui me meter, né? Porque tudo é um desafio. A gente trabalha com pessoas, as pessoas são difíceis, né? Extremamente. Você estar ali na crista é muito legal, mas manter também te suga, te faz, né? Te Uhum. faz sempre querer se aperfeiçoar, se reinventar. E eu acho que tudo para a mulher é mais difícil, né? Porque Sim. parece que a mulher sempre foi colocada em situações que talvez coloquem ela numa inferioridade, e não é isso. A gente Não. pode tudo, né? E as pessoas às vezes falam, mas a Mônica é cozinheira. Eu sou muito cozinheira. Né? Chefe é ótimo, é um cargo, né? Hoje eu estou chefe de cozinha, né?
Sempre estive, na verdade, né? Mas nem sempre você é chefe, né? Chefe quando você tem uma equipe de comando, quando você é responsável por toda a situação de planejamento, de compras e tudo, enfim, de treinar, né? Desse contexto todo. Mas o que eu sou mesmo, a cozinheira com muito orgulho. Porque hoje eu entendo que eu sirvo, o meu serviço é em amor. Nada me diminui no serviço. Eu não me sinto diminuída por servir um prato, pelas pessoas estarem sentadas e eu trazer um prato à mesa. Hoje, na noite, quem conhece, quem vai lá, eles me veem servindo mesa. Eu saio da onde eu estou finalizando o prato e eu vou servir, porque isso é um gesto de amor que eu faço. Nem todo mundo vai compreender, nem todo mundo acha que você está fazendo por amor, acha que você está fazendo por uma coisa que você está pagando, né? E você tem que ser servido, mas eu falo do serviço em amor, né? Então, muitos momentos difíceis, muitas vezes que eu sentei depois de 18, 20 horas de processo, sentar e chorar, ou falar até onde que vale a pena, ou então as perdas na vida, né? Durante a minha vida, durante, né, minha caminhada. Por exemplo, meu pai não estar vendo hoje a minha desenvoltura, o meu processo, o que eu me tornei, né? É um lamento, né? São perdas. Eu gostaria muito que ele estivesse participando disso tudo, né? Mas penso que em algum momento, em algum lugar onde ele esteja também vibrando com isso. Mas é um remendar-se e estar pronta, e eu me considero hoje uma mulher forte. Eu sou uma pessoa forte, apesar dos tantos momentos difíceis. Eu sou uma pessoa de força. E obrigada por não ter desistido, não ter pensado em desistir. Obrigada, obrigada de coração, porque eu sou uma consumidora da Mônica. A Mônica me acompanhou aí todo o meu ciclo de maratona do ano passado. Foi lá que eu fui me reabastecer dos carboidratos, né? E realmente, assim, obrigada por não ter desistido. E falando do seu pai, eu acredito que ele está muito orgulhoso de você, onde ele estiver. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Se eu que te conheço há pouco tempo já tenho muito orgulho, nem sabia do teu currículo, né? Agora fiquei sabendo junto com vocês, gente. Se eu tenho muito, eu imagino o teu pai. Eu imagino mesmo, porque realmente você é uma mulher de muita força, de muita coragem e assim, nos representa, né? Nos representa, uma figura feminina que nos representa. Posso levantar a bandeira aqui e agradeço mesmo. E entrando nesse assunto, Mônica, você acha ainda que ainda existe esse preconceito ainda? Ainda existe? Ainda está enraizado isso? Da mulher, Tem que você vencer fala, da cozinha? dentro da cozinha. Uhum. Tem que vencer todo dia ainda? Tem que vencer todo dia. Infelizmente, a gente ainda tem que falar. Você ainda... A mulher é vítima de piadinhas, de assédio dentro da cozinha, ou por chefes, ou por superiores. Muito ainda, existe muita situação que a mulher enfrenta, salários não compatíveis. É o que você vê por aí, ainda tem isso. A gente está em 2025 falando tão abertamente com tantas outras coisas, com tantos exemplos de mulheres que hoje é possível a gente conversar porque tiveram mulheres lá atrás, né? Nas mais diversas profissões, nas mais diversas etnias. Eu penso a mesma coisa das pessoas de pele preta, né? Que parece que sempre que se impor, que mostrar alguma coisa, porque alguém olha para elas pelo fato de serem de pele preta e achar que isso é uma condição. Então, nós estamos em 2025 ainda tendo que lutar, mas infelizmente a gente já avançou muito. Sim. Né? Avançou muito e eu acho que isso é muito bacana, mas é sempre oportuno a gente se colocar, se posicionar como mulher, como profissional, em qualquer lugar que a gente esteja inserida, de que eu posso fazer a mesma situação que você, então eu tenho que ganhar exatamente o que você ganha, eu posso executar isso. Obviamente que a gente está falando também, né? Não é tanto nem o céu nem a terra, né? As mulheres, obviamente, têm uma condição física, biológica, talvez, de menos condição ou de força, mas a mulher pode tudo o que ela quiser, em qualquer âmbito que ela vá. E a cozinha, sim, é um ambiente muito hostil. Mas hoje eu já passei por tantos ambientes pesados e talvez por isso eu quis
me reinventar, me permitir, depois de tantas cozinhas, fazer uma cozinha. E foi exatamente isso, né, que eu pensei quando eu me vi voltando, né? Isso a gente vai conversar no decorrer, Não, mas não, mas já pode falar, já porque pode falar. eu ia te perguntar, eu ia falar, viu, por que demorou tanto tempo para você abrir o seu? É, 2023, Mônica. Por que tanto tempo? porque a gente precisa amadurecer, porque a gente precisa aprender, porque a gente precisa ter coragem, né? Eu já tive vontade de muitas coisas, mas o medo, ele te impulsiona, né? Mas também te trava em alguns momentos, né? E eu acho que tudo isso, hoje eu vejo que tudo que eu fiz lá atrás é um alimento que me nutre, que me lembra, sabe? Então, eu penso que a gente sempre é preparado para coisas maiores. Sim. Então, não subestime, não olhe com pouco cuidado para algumas coisas que você faz, porque lá na frente você vai precisar disso, que é um negocinho que vai encaixar ali certinho, né? Então, eu já passei por várias cozinhas muito cozinhas bacanas, cozinhas de profissionais bacanas, mas cozinhas também de autoritarismo, cozinhas que eu tive que me impor, eu tive que colocar homem para fora da cozinha, eu tive que bater no peito e falar, não, aqui vai funcionar como eu quero. Se você não quiser aqui, funcionário rebelde, não vou tirar minha pulseira, não sei o quê, não é uma mulher que vai dizer para mim o que que é. Falei, então, não é com uma mulher que você vai trabalhar, então se vira e tal. Então, eu já passei por muitas coisas, né? Então, eu quis hoje chegar num momento, numa cozinha. Hoje eu falo com meus funcionários, eu espero que vocês não precisem cair numa cozinha profissional para vocês entenderem o contexto que nós estamos hoje, que é uma cozinha afetiva, que é diferente, né? Eu tive até uma ocasião em que eu fui convidada para convidada, eu não fui nem inscrita. Fui até, achei que eu estava sendo vítima de algum golpe, alguma coisa, mas eu fui muito insistentemente convidada a participar do MasterChef. E foi uma coisa que eu não queria, porque eu já sabia como que é esses bastidores, não é uma cozinha que eu admire, né? E obviamente é um contexto de um programa e tudo mais, mas eu queria desconstruir e falar para mim mesma, é possível você ter uma cozinha leve e ser uma cozinha responsável, ser uma cozinha que entrega e num ambiente que seja artesanal. Então, hoje, a minha cozinha é uma cozinha... Eu sempre quis ter uma cozinha assim, pequena, artesanal e exclusiva. Então, tudo contribuiu para que hoje eu tivesse essa cozinha, né? E que as pessoas falam, Mônica, você tá famosa, você tá conhecida, todo mundo isso, você vai ter que aumentar isso aqui. Eu não quero aumentar. Bem da verdade, eu não quero aumentar, porque eu quero cozinhar para esse número de pessoas exclusivamente. Eu não quero uma cozinha de larga escala. Eu posso aumentar a minha linha de produção, aí vai ser um outro contexto, obviamente. Eu já estou chegando, inclusive, numa situação assim, que ou eu avanço, porque eu estou nessa demanda, essa demanda está me pedindo isso, mas eu não quero perder a afetividade no que eu produzo. Então, e o artesanal me proporciona isso. A partir do momento que eu for aumentar, talvez eu vá numa linha de produção e que é processo. Processo e procedimento. Eu quero afeto e cuidado. Eu quero isso, né? Eu quero, olha, fecha bem aqui, recheia bem, porque eu quero isso. Então, o processo, o Qualidade. procedimento vai me fazer eu ver a economia, eu economizar não sei o quê, eu fazer em larga escala e que daí vai passar despercebido algumas coisas. Então, eu quero ter o controle e vai ser assim, né? Então, as pessoas vão me entender e vão se acostumar com esse meu perfil, com esse perfil. Não que eu quero cozinhar para poucos ou para uma elite. Eu quero cozinhar para esse momento, para proporcionar esse momento para essas pessoas. E talvez essas pessoas todas não caibam aqui, vai ter que vir num outro momento, mas ali vai entender que esse é um núcleozinho da afetividade. Então, isso tudo contribuiu para que hoje eu tivesse uma cozinha diferente de todas as que eu vivi. Mas hoje eu sou todas as cozinhas que eu já passei. Né? Então, inclusive no nome, né? Melhorada, né? Todas as cozinhas que você já Melhorada, passou de uma forma melhorada, né? e é isso.
eu sempre eu sempre falo, né, para os alunos, né, também quando eu falo que, eh, ou quando eu formei cozinheiros, ou quando as pessoas vinham me pedir alguma coisa, um conselho, o quê, eu falo: "Olha, saia da caixa, saia do senso comum, da onde as pessoas fazem a mesma coisa, né? Coloca tua energia, tua força numa coisa diferente. Ou então, se você quer fazer alguma coisa igual, faça o melhor que você pode fazer ali. Ah, é a coxinha que eu quero fazer? Faça a melhor coxinha da tua cidade, se dedique, estude, né? Coloque ali força, energia nisso, né? Então, é, a Noi, que significa, né, Noi ou nós, o Noi também, são duas pronúncias que é permitido, ela quer dizer nós. E também faz parte da minha, do que eu quis para como cozinha, né? Primeiro que a grafia do Noi é a letra da minha mãe. Ai, que A lindo. gente pegou uma escrita de uma receita dela e pegou o N, o O e o I, então é a letra dela. Né? Ela é a matriarca, ela é a descendência minha, né? A minha raiz italiana que veio. E nós significa nós. Então, ainda que você, Valesca, pegue uma comidinha, pegue uma massinha lá e vá almoçar sozinha por algum motivo, você não tá sozinha. Você leva toda a minha história. Porque para eu chegar aqui, eu fui galgando, eu fui isso, eu suei, eu ri, eu chorei, mas eu sempre quis colocar o meu melhor aqui. E se você puder comer em família, então melhor ainda. Mas então a gente nunca tá sozinho, né? E que bom que a gente nunca tá sozinho, porque a gente precisa das pessoas, porque é uma coletividade que a gente precisa se importar, né? Então hoje eu cheguei nesse contexto Que de joia, que cozinha. joia. Obrigada por dividir essa parte conosco, porque assim, eu sou uma consumidora, nunca me senti sozinha Que bom. comendo os teus pratos. O festival que você faz, para mim, é Uhum. fantástico, né? Fantástico. Acho que você deveria fazer festivais todos os Sim. meses. Eu sei que é difícil, mas você deveria fazer, porque realmente, assim, o que você coloca na comida é isso que você disse agora, tá? É a tua afetividade, é o teu. A gente sente isso Que quando vai bom. comer lá. Mônica, eu me lembro quando a Carla, que é minha cunhada, ela veio dizer para mim: olha, né, cunhada, você que gosta, né? Eu sempre procurando as melhores massas e tudo, Uhum. até por conta do meu esporte, Uhum. né, a alimentação e tudo. Eu lembro quando ela me disse, viu, vai abrir, né, tá abrindo já, é da mãe de um amigo do Adriano, né, Uhum. e vai lá, você vai gostar, é tudo feito com muito carinho, é muito artesanal. Assim, eu tenho a mensagem que ela me mandou, Uhum. Mônica, Que legal. sabe? Eu tenho a mensagem que ela me mandou, porque eu me lembro até hoje. E assim, eu me lembrei disso e queria te perguntar a dificuldade que você teve, porque foi logo depois da pandemia. Uhum. Logo depois, assim, que estava todo mundo tentando ainda se organizar pós-pandemia, né? Como foi você chegar, né, como empreendedora, Uhum. né? Qual foi tua maior dificuldade, né? Porque foi um ciclo pós-pandemia, né? Sim. E aí, assim, você chegar em Ponta Grossa, eu digo por mim, né? Por mim, por nós, né? Eu e o Uhum. Frank na clínica. Hoje nós temos 10 anos de clínica. Hoje, assim, hoje nós somos conhecidos, graças a Deus, Estabelecido, né? sim. Estabelecidos. Super bem? Não. A gente Uhum. tem que matar um leão por Uhum. dia ainda, Uhum. né? Uhum. Dessa é muito difícil hoje empreender no Brasil, né? É Sim, muito difícil. muito. Então você mata um leão por dia, mas a gente está lá 10 anos, a gente teve todas as dificuldades, que Ponta Grossa é um ambiente mais fechado, né? Sim, Ponta Grossa as pessoas são mais fechadas, são mais desconfiadas daquilo que vem de sim, fora, sim. né? Hoje eu não posso falar isso, né? Eu amo Uhum, Ponta Grossa, eu adoro, eu uhum, não quero sair daqui nunca, né? Eu uhum. amo Ponta Grossa, né? Minha vida está aqui. Mas como foi para você? O que foi mais difícil, né, nesse período pós-pandemia? Então, Valesca, eu tô aqui, eu retornei para Ponta Grossa tem uns 3 anos. E eu estava lá no Nordeste, à frente de um rooftop, de uma cozinha também agregada, uma pousada muito bacana. Então, lá eu tinha uma excelente oportunidade de trabalho. Eu estava reconhecida, a comida era, inclusive, eleita número 1 no TripAdvisor. Ela era bem uma comida diferente, uma comida eh, gourmetizada. Eu estava feliz, eu tinha uma equipe muito boa.
teve a pandemia, né? Aí as coisas já, a gente teve que se reinventar, mas o momento muito difícil foi eu optar por desistir daquilo que eu já estava, né? Tanto na parte pessoal estabelecida lá, profissionalmente também, eu tive que parar, respirar e mudar todo o meu trajeto. Por quê? A minha mãe, na época, foi diagnosticada com Parkinson, então isso mexeu muito com a minha cabeça. Eu estava longe da minha neta e eu sempre pensava assim: eu tenho uma memória afetiva da minha avó. Eu vejo as pessoas, os avós cozinhando, e eu falava assim: eu quero que ela chegue com 15 anos e fale assim: ai, a minha avó fazia isso, minha avó me ensinou isso, ou minha avó fazia esse prato, eu queria que ela, quero e queria, na época, que ela tivesse esse convívio, né? Ver crescendo. Então, foi um momento que eu falei assim: ó, eu tô no ápice da minha carreira aqui, depois de passar por essas coisas, eu estava bem lá, mas eu tive que parar e falar: não, tem coisas mais importantes, né? Eu quero estar próximo da minha mãe, eu quero estar auxiliando, e eu quero estar próximo dos meus filhos, que obviamente iam para lá, me visitavam, né? Porque não é longe, você não sempre pode estar, né, a hora que você pretende, mas eu tive que parar e falar: não, eu declinei de tudo aquilo que eu estava vivendo e vim embora. Aí cheguei aqui, eu pós-pandemia, uma cidade que eu já não morava há mais de 15 anos aqui, eu já não conhecia mais ninguém. E o que que eu vou fazer? Vou empreender? Fiquei uns meses analisando e pensando o que que eu vou empreender, né? Eu não empreendia, eu não trabalhava exatamente em massas, né? Eu já dava cursos e tudo, mas você sair do ambiente em que você cozinha, mas para se especializar e comercializar é diferente. Então, isso fez de mim uma pessoa que teve que treinar, fazer, testar, porque eu queria oferecer uma situação boa, né, importante, eu queria que fosse uma coisa de qualidade. Então, o que que eu vou fazer? Aí pensei, fui vendo, aí pensei: puxa, massa, né? Eu tenho uma herança, eu tenho uma raiz, mas foi muito difícil esse início e esse tempo de deixar lá e vir para cá. Eu comecei basicamente do zero. E do zero mesmo, porque até então eu trabalhei para outras pessoas, eu estive em cozinhas de outras pessoas, e aqui foi tudo um tijolinho, depois o outro, né? Eu pensei: vou gastar todas as reservas que eu tinha, né? Da época, inclusive, que meu pai deixou para mim. E eu falei: será que é isso? Não dá para pensar muito. Então, eu falei: eu preciso fazer alguma coisa e eu só sei fazer isso. E é isso que eu tenho que ir. Então, não foi fácil. Então, hoje eu tenho muitas alegrias, mas eu tenho muito choro também, junto com isso, né? Junto com essa alegria tem muito choro. Às vezes é choro de emoção, às vezes é choro de desespero, porque tudo depende de você. Sim. E você depende de outras pessoas, e nem sempre essas pessoas estão ali para te ajudar. Você pensa que algumas pessoas estão ali com você, mas no fundo não estão, né? Então, mas é muito mais entre você e Deus do que qualquer outra coisa. Então vai naquilo que você confia. É isso, as pessoas estão falando isso, tá? É mais elogio do que crítica, então é isso. Vai nessa linha. E hoje eu olho e quando eu vejo alguém como você falando essas coisas, ou eu olho para o meu perfil de pessoas, eu olho para os meus feedbacks que são quase praticamente 100% positivos, eu falo: é isso, eu estou no lugar certo. Tem desafios, mas é isso. Eu amo cozinhar, eu estou exatamente no lugar que eu queria, exatamente no contexto artesanal que eu queria. Então, é isso aí. De quem você teve apoio nessa época de dificuldade? Porque dá para contar nos dedos, né? Muito, muito. Né? Dá para Eu contar acho, aqui, né? dá Ó, para contar né? aqui, Se com passar certeza, daqui, com certeza. você é Mulher Maravilha, né? Eu acho que os meus filhos sempre me apoiaram. Meus filhos sempre estão comigo. Assim: mãe, olha que legal, me incentivando e replicam stories. Quando eu vejo, eles mesmos repostam, eles têm Bonitinho. orgulho, eles fazem, eles foram me acompanhando onde eu estava, nos outros lugares, né? A pessoa com a qual eu vivo hoje, Sim. né? Minha esposa sempre está junto comigo, me apoiando, está ali. A minha irmã, minha mãe. Então, esse núcleo familiar foi e é muito importante para mim. Então,
Eu lembro de ter feito uma enquete, assim, olha, me responda aqui, vamos sentar, nós estávamos numa mesa. Uma mesa. Eu tô querendo abrir alguma coisa de massa, o que vocês acham? Me ajudem, vamos pensar num nome. E dali foi, então, nesse contexto muito familiar, muito núcleo meu mesmo, assim. E foi, Valesca, sim, foi. E são essas pessoas que me apoiam, e as pessoas têm as suas vidas, e quando eu às vezes me deparo, falo, não, é eu mesmo, e vai, e é isso. Mas eu tenho esse núcleo de apoio que é bem importante, eu tenho, assim, Que emocionalmente, principalmente, de apoio, de dizer, olha, não, peraí, ou então, veja por esse lado, olha que ser isso. Então, eles são os meus apoiadores que estão comigo na trincheira. Que bom, família é tudo, né? Eu sempre digo isso. Fala. Família, Deus, né? Até no episódio passado eu falei que se com Deus tá difícil, né? Sem Deus é impossível o negócio, né? Seja a força que você acredita, exatamente, né? Seja o ser que você acredita superior, né? Eu acho que a gente precisa também, né? É tudo um equilíbrio, né? É mente, corpo, espírito, as coisas, penso mente, que corpo, espírito, né? Comida que sustenta o corpinho. Sustenta. Falando em sustentar, Mônica, eu vou para um outro lado teu agora, voltando para o teu currículo, agora a gente entrou bem na Mônica, né? Me conta um pouquinho como é que foi eu não sei se é assim que fala, se não é, quero que você me corrija, a escolha para você ser chefe das Olimpíadas, para ser chefe de uma Copa do Mundo aqui. Existe, como é que eu vou dizer, um concurso? Existe alguma coisa? Como é que te acharam? Como é que foram atrás? Como é que funciona isso? Como é que você chegou aí? Na verdade, eu tinha um amigo, né, que ele era muito envolvido com essa parte de restauranter, com essa parte de alimentação, como... que faz uma escolha, como é que é hospitalidade, né? Então, eu tinha um amigo que era envolvido com essa parte de organização, de fornecimento de comida, hospitalidade, grandes eventos, e ele sabia que eu estava, na época, já recém-formada. Aí ele falou, Mônica, você não quer participar, né? E foi um convite, assim. Ai, que legal! Aí eu fui com medo, sem muita experiência, mas eu fui, bati no peito e fui. E a Copa do Mundo, na época, foi feita, se deve lembrar, em alguns lugares específicos, Sim, né? Então, eu fui lotada em Natal. Então, a gente usou uma técnica muito bacana, que você treinava, na verdade, escolhia um buffet local, e lá você treinava essa equipe para produzir um alimento, e esse alimento, após produzir, ele era resfriado, tudo em maquinário importado, umas coisas muito... tecnológicas avançadas e tudo mais. Enfim, a gente resfriava esse alimento e eles eram fechados a vácuo. E esses alimentos eram transportados, tudo com controle de temperatura, tempo, em caminhões refrigerados, com controle de temperatura, para os estádios. E os estádios lá eram regenerados, eram os camarotes VIPs. Então, foi uma parte muito bacana de aprendizado, era uma cozinha alta gastronomia. Depois das Olimpíadas acabou surgindo porque você fica com o nome evidenciado aqui pelo trabalho que você desenvolveu lá, então esse meio é muito ligado, né? Então eles já me chamaram e eu fui uma das 32 chefes, né? Eu fiquei responsável pela cozinha halal, né? Uma cozinha que todo mundo queria, porque imagina uma grande praça de alimentação, com as cozinhas, né? Brasil, cozinha Ásia, Índia, cozinha Itália, cozinha... Era dividido. Eram divididos, assim. Então, por nacionalidades, por esse contexto cultural. Então, o atleta passava como se fosse realmente uma oferta de buffet, mas dentro da sua cultura. Então, ele era livre para passar e comer uma comida da Itália, ou então eu quero experimentar uma árabe, uma Ásia e Índia nesse contexto. E para trás, a cozinha tinha o tamanho de 3 campos de futebol. Então, era uma coisa gigantesca, né?
E a minha cozinha era uma cozinha que não comunicava com as outras, porque eles têm todo um contexto cultural. A minha cozinha teve que ser certificada por sheiks, a carne tinha que vir certificada com um selo provando que o alimento, a carne o animal foi abatido com a barriga virada para Meca. Então tinha Nossa. selos. Aham. Ele não podia, a minha louça não podia ser lavada com a outra louça porque contaminava. Eles têm todo um contexto. Sim. E a cozinha halal atendia 60 países. Então, então todo mundo queria, era especial, era fechada, e eu fui contemplada com essa cozinha. Então foi muito bacana. E depois aí vieram outras situações, e eu também já estava muito permeada, né, nesse meio todo, e aí eu parei, falei, vou estudar. Aí eu fui trabalhando, estudando, me especializando, e encontrei o meu meio hoje. E nessas cozinhas que você passou, né, de alta gastronomia, até de Olimpíadas e Copa do Mundo, eram cozinhas engessadas? Eu percebi que as Olimpíadas e Copa do Mundo Uhum, tinha que sim, ser dessa forma. sim. Não pôde ter um toquezinho da Mônica? Não pôde Não ter, pôde ter. não. Era tudo muito planilhado, Aham. tudo pensado, contado, gramatura, processo e procedimento. Mas eles tinham muito, principalmente nas Olimpíadas, eles falavam muito assim: olha, lembra da avó. Tinha uma pessoa bem humaninha Aham. ali no meio que Entendi. falava: lembra da avó, não façam cozinha sem tempero, comida sem tempero, não entre no Ah, automático. aham, Então eu tinha uma chefe direta que eu lembro que ela usava até esse termo: aham. lembra da avó, não vão fazer uma comida, né? Porque se buscou qualidade, se buscou isso, né? Então, mas era uma cozinha que você não podia se expressar, né? Como eu me expresso na minha hoje, né? Eu tenho muita minha identidade ali, né? Eu não tenho ficha de nada, eu vou muito no meu instinto. E contrariando, inclusive, as cozinhas profissionais que vêm obedecendo um modelo, enfim, de ficha técnica. Obviamente que isso é um outro contexto, a ficha nos proporciona uma padronização de Sim. comida, mas Que é importante também, né? sim, com certeza, né? Uma cozinha de turnos, esse processo aqui, uma pessoa que vem agora e faça, ela tem que fazer igual, a mesma pessoa que está no outro turno vai e faça executar, dependendo do que está ali. Mas a minha cozinha, então ali eu vou fazer do jeito que eu sempre quis, né? Então isso não comprometendo a segurança alimentar, a higiene, produção, eu vou dar o tempero que eu quero, eu não vou me prender à planilha, eu vou fazer com o meu tempero, com a minha identidade. Então, isso me proporciona também chegar, né, hoje num momento de vida que eu também estou querendo desacelerar e falar, não, eu posso dizer que ali eu entrei, ali tem a Mônica mesmo, não tem nada, não tem ninguém falando, você tem que fazer, é disso que eu quero, porque você tem que respeitar isso em outros lugares, né? Sim. É o padrão da pessoa, é o que a pessoa quer, é o perfil, é o sonho daquela pessoa e eu vou executar, né? Mas aqui é o meu sonho, aí eu executo o meu sonho. Então, E falando em alta gastronomia, Mônica, sim, você acredita que alta gastronomia é para todo mundo? Digo assim, alta gastronomia como consumidor, sabe? Assim, esses pratos caríssimos e tudo. Eu consigo replicar um prato caríssimo de uma outra forma para que eu possa atender todos os bolsos? Você acredita? eu acredito. Eu acredito Acredito. que sim, que é possível você trabalhar o alimento, é possível você se esforçar para replicar, para fazer. Eu acredito muito no potencial. Lá é uma mão humana fazendo também, que talvez Aham. passou por um estudo, um aprofundamento maior, né? Mas hoje, infelizmente, economicamente, talvez ela não chegue para todo mundo, Não né? chega. Mas eu acho que todo mundo deveria experimentar, né? O alimento é uma coisa encantadora, né? Porque eu sempre falo que o alimento me emociona. A comida me emociona muito. Às vezes eu olho para o ingrediente, a própria anatomia dele, natural, eu fico assim, ó, encantada e falo, meu Deus, olha que lindo, né? Por exemplo, a cor vibrante da pitaia roxa, eu corto, talvez ela nem sabor, ela nem seja tão expressiva, mas quando eu abro aquilo, eu falo, meu Deus, que linda, a pimenta, né? Então, e o que ela pode se transformar ou nas várias versões e textura que um alimento pode trazer, eu acho isso incrível, acho a natureza incrível, né? Então, eu acredito sim que é possível você elaborar alguma coisa. Obviamente que vai ter que ter um empenho maior, uma dedicação maior, talvez
deixa eu pesquisar aqui, mas eu acredito sim. As pessoas olham e às vezes falam, ai, Mônica, será que eu vou conseguir fazer massa? Eu vou matricular no teu curso, eu vou conseguir fazer alguma coisa? Eu falo, vai, e você vai conseguir replicar na tua casa, sim, é possível, né? Claro que o dom, o talento, ou a dedicação que você faz, mas sim, é possível, sim, eu acredito. Que Eu joia, acredito. Mônica. Estamos indo para o final do nosso episódio, que, gente, eu poderia ficar aqui horas e horas com a Mônica, horas e horas, que ela estava nervosa antes do início do Sempre. episódio. Agora eu tenho certeza que ela está mais tranquila, né? Mônica, chegando, a gente tem 2 quadrinhos fixos. Eu vou te perguntar o que te energiza para começar a tua semana, sabe? Eu, né, vou falar de mim para você conseguir entender. Né, eu falo em todos os episódios aqui, tá até repetido aí, né, gente? Todo mundo já decorou. Mas eu, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tô na academia. Né? Ou até antes disso, eu tô correndo. Né? E aí, assim, aí meu dia começa. Minha semana começa, eu começo fazendo minha oração, agradecendo a Deus, pedindo a Deus que a minha semana seja tranquila, que seja uma semana produtiva e que se tiver problemas, que eu saiba conduzi-los da melhor forma possível, porque Com problema a gente tem sabedoria. sempre, né? Com sabedoria. Então, assim, eu me energizo. Você, Eu me energizo de várias formas. conta pra nós aqui. Mas uma coisa assim que não é rotineira, mas uma coisa que aconteceu nessa semana comigo e que parece que me transporta e me enraiza ali e parece que eu quero ficar ali, sentar, puxar uma rede, alguma coisa ali, mas isso é bem fora do contexto, viu, gente? Mas tanto o visual quanto o cheiro que isso me traz é grama cortada no dia. Adoro o cheiro de grama cortada. Então, assim, ó, eu cheguei em casa e minha grama tava cortada, tava tudo bonitinho. Ali, eu entrei ali no meu quintal e eu queria, assim, era sentar ali e falar, meu Deus, que eu amo isso, eu amo essa conexão com as coisas, né? Eu tenho um quintalzinho bem fofinho e eu gosto muito e eu cheguei lá, tava cortado a grama, aquilo me remeteu de onde eu tava, né? Mas falando rotineiramente, eu também vou na academia, mas acho que me energiza mesmo é o sentar para tomar café da manhã. Tanto que meus cafés da manhã de domingo são homéricos, assim, ó. Eles duram horas. E eu falo domingo, aí eu moo o café, aí eu tomo devagarinho o meu café preto, aí eu olho o passarinho. Então, o meu café de domingo eu não abro mão, assim, ó, de sentar, conversar e meu café ser, né? Obviamente que no dia a dia eu não consigo, mas eu preciso sentar, tomar meu cafezinho, arrumar minha mesinha aqui, tomar antes de sair para academia, ou seja, para qualquer coisa que eu vou fazer. Então, esse momento, e não é propriamente o alimento ali, mas é essa rotina de sentar e ter o café, de sentar à mesa, nem pode ser até um cafezinho preto, mas eu parar e ali eu começar. Isso me energiza, assim, se eu sair correndo tudo, se eu não parar para fazer essa refeição e sentar um pouquinho ali, eu estou tomando meu cafezinho, eu também estou pensando, eu estou planejando a minha semana, eu estou fazendo isso, e isso eu já saio daí a 1000 por hora. Que É legal. isso. Você falou de atividade física. Faz atividade física, né? Faço musculação diariamente. Você falou que era corredora também, né? Corri, amava fazer isso, porque a nossa mente, né, você vai falar melhor que eu, porque ali você planeja tudo, você revive, você chora, é um mundo muito teu, né? Muito é só você, só depende de você, das frases que você fala. Inclusive, rapidamente falando, uma vez eu entrei alguém dizia, um corredor falava que eles estavam pesquisando o que passava na mente do corredor, né? E muitas delas eram assim, ó, frases de alto. Eu vou, falta pouco, eu vou, tá conseguindo, né? Enfim, não posso correr mais, que hoje tenho o joelho operado, sou debilitada nessa situação, fico muito em pé, isso me prejudica muito, mas eu quero muito envelhecer com saúde. E não existe outra situação se não é você fazer escolhas saudáveis no teu dia a dia, no que você come, e você se movimentar. Né? Então, eu tenho certeza que eu, ainda que eu não goste, né, não sou apaixonada pela musculação, mas sei que é necessário para mim e vejo isso mudança, né, para me tornar ter uma velhice saudável, eu preciso disso, então eu não vou abrir mão.
A gente pode, então, ser chefe de cozinha, comer bem, se manter em forma. Ah, pode, né? Pode, Gasta, né? né? Come e gasta. Come e gasta. Tá vendo, gente? Pode ser chefe de cozinha, comer e gastar, hein? Tá vendo, né? Mônica, um mergulho rápido, sabe? Mergulho rápido não, porque uma vez eu falei isso, que seria o nome do nosso quadro, não é mergulho rápido não, é prendendo a respiração. Vamos prender a respiração. Qual foi o momento na tua vida, na tua cozinha, onde você teve que parar, respirar, pensar e continuar? Teve algum momento assim na tua cozinha, na tua vida, que você pode dividir aqui conosco? Eu acho que é isso que eu comentei, que eu tive que sair lá, né, de Maragogi, onde eu estava, que eu estava estabilizada, né, na minha vida, num contexto geral, e eu tive que parar tudo. Isso foi muito difícil para mim. E tive que pesar algumas situações, né? Talvez hoje eu ainda não esteja na estabilidade que eu estava lá, né? Num contexto até economicamente, porque eu não tinha tantas responsabilidades assim, mas eu tive que decidir. Então, o que pesou para mim foi o coração, a família, né? Não me arrependo. Foi um lugar muito importante para mim, é até hoje, mas eu precisei tomar essa decisão e foi uma decisão tomada em cima de muita insegurança, de muito medo, de não saber o que vou fazer. Mas as coisas foram se direcionando e hoje, né? Eu vivo vários momentos assim na cozinha, de falar, meu Deus, vamos parar aqui, deixa eu me organizar, né? Principalmente quando tudo depende de você. E hoje eu me sinto assim, muito esgotada, que tudo depende de mim. Parece que se eu não resolver isso, não vai ser resolvido. Então, isso é um peso muito grande para mim. E eu tenho um senso de responsabilidade muito grande, tanto com o que eu sirvo, quanto com o que eu vou fazer. Então, isso pesa muito em mim. Mas eu respiro e vou. Você tem dificuldade de delegar? Eu tenho dificuldade de nãos, tô aprendendo a falar vários nãos, sabe? E eu sou muito perfeccionista, então às vezes eu delego, quando eu vejo que não tá saindo, eu vou lá e faço. Não, parei que eu faço, mas isso sobrecarrega a gente Sim, precisa sim, delegar. total, né? total. Eu te digo isso porque eu sou uma pessoa que não conseguia delegar também, né? Eu não conseguia. Não, eu ainda tô aprendendo, ainda tenho bastante dificuldade, mas tô no aprendizado. Agora, delegar, assim, foi mais difícil delegar do que dizer não, né? Mas hoje eu consegui, eu consigo. E com a minha filha eu tento muito, sabe? Porque com os filhos a gente é um pouco mais impaciente, Sim, né? sim. Você vê que não tá fazendo, você vai lá e faz, né? Então, eu até não tô na psicóloga, até pra eu me recentrar e vejo ela cortando a maçã assim, que tem vontade de dar um pedala. Mas eu respiro e falo, deixa ela cortar a maçã daquele jeito, não vou olhar, né? E vai. É difícil delegar, né? E num contexto profissional, você pode até ferir a outra pessoa, num contexto inibir um Sim, talento, ou achar, ou ela entender que ela está sendo cerceada, ou então não competente, né? Então, mas a intenção é sempre boa, mas precisa, né? A gente chega uma hora que você precisa abrir, você precisa entender que tudo faz parte de um do todo, todo. né? E quem está com você ali nesse mesmo, né, nessa energia vai entender e vai, né? O que não for fica no caminho. E que sozinho não somos ninguém, né? Com certeza. Nós precisamos do outro, né? Nós somos seres sociáveis, Sim, né? com Então, certeza. isso é É interessante. nós, né? Isso é nós. Mônica, se você pudesse deixar para nós aqui, como um presente, um recadinho para quem está começando agora o seu negócio, para quem quer ser uma chefe de cozinha, né? O que você diria? Eu acho que, rapidamente, assim, olha pro teu coração, né? Veja o que o teu coração fala, sem fantasiar, né? Porque às vezes a gente fantasia muita coisa, coloca essa emoção um pouquinho de lado, olha pro teu coração, faça boas escolhas, né? Comece fazendo boas escolhas pelo que você come, né? Pelo que você coloca dentro, né? Apesar de que a comida, a gente falou ao longo desse debate-papo, que não é só o nutrir, ela carrega muitas coisas, mas faça boas escolhas na sua vida, estude muito, se você quer ser um profissional na área, estude muito, porque não é fácil, não vai vir fácil para você, mas, sobretudo, um conselhozinho bem do coração, se esforce para você comer a tua comida com as pessoas que você ama mesmo. Eu acho que isso para mim é fundamental. Reúna quem você ama para comer junto.
Mônica, obrigada. Obrigada de coração. Obrigada a você, obrigada, amada. obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Um mimo do nosso patrocinador More, meu patrocinador More, espero que você goste, Ai, né? que lindo! Clínica em Pele, se você não conhece ainda, está convidada a conhecer a Clínica em Pele, que fica no piso G2 do Shopping Paládio, aqui em Ponta Grossa. O arroba vai ficar aqui embaixo, sinta-se convidada a conhecer. E se as pessoas quiserem te encontrar, Mônica, deixa tuas redes sociais para nós aqui. Quero só falar um negocinho bem rápido, bem rápido. Quando a Valesca foi lá, a gente não se conhecia e eu não sabia, eu fui muito, fiquei muitos anos fora e fiquei muito enfurnada criando a Noi e testes e realmente não conhecia em pele e ela chegou lá com a família dela toda lá e eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, mas que pele é essa? Ela disse, eu trabalho com isso. Mas eu falei assim, olha, então, eu falo, faz jus ao que trabalha, porque tem uma pele maravilhosa, uma mulher linda por dentro e por fora. Obrigada. Obrigada por esse carinho, por esse momento. Foi muito importante para mim, só de falar, não só da minha pessoa, mas falar do que é cozinhar, do que é isso. E se isso puder inspirar alguém, então já valeu a pena tudo, né? E eu vou cozinhar na tua casa. Opa, ó, gente, ó. E só voltando, deixa a tua rede social aqui. Isso. Noi Pastifício, o Instagram. Então, a gente tá lá, fácil contato. Gente, Chefe Mônica Mello, também é minha rede profissional, né? Chefe Mônica Mello e @Noi Pastifício. Ótimo. E só antes da gente acabar nosso bloco aqui mesmo, né? Nosso episódio, eu falei que eu ia responder a pergunta do Frank, né? Sim, e é a pergunta que eu vou responder. O Frank fez uma cirurgia ortognática, que ele é prognata, né? Sim. Ele fez uma cirurgia prognática, ficou todo fechado, Sim. tá? E por um bom tempo ele só comia tudo batido. Sim. Então eu fazia feijãozinho, arroz, tudo pra ele, mas todo batido. Sim. E aí chegou um dia que ele já conseguia colocar uma colher dentro da boca. E eu falei pra ele, amor, eu vou fazer feijão, arroz, uma carninha moída e um purê. Vou misturar tudo igual eu fazia pra Maria. A Maria era pequena, uma papinha. Falei, vou amassar. Ele olhou pra mim e falou assim, que ele quase não falava, né? Ele olhou e falou assim pra mim, eu não quero que amasse. Eu quero sentir a comida. E ele falou isso ontem pra mim, Mônica. Ele falou, Valesca, a comida que me curou foi a que você fez quando eu pude comer. Ai, que lindo. E eu olhei pra ele, eu não acreditei, porque eu não imaginava isso, né? A gente cozinha sempre, mas você não imagina que a cozinha é simples, né? Feijão, arroz, uma carninha moída e o purê, porque era o que eu fazia pra Maria Clara, né? Fosse curar ele, ele falou que assim, que toda vez que ele come, quando eu faço arroz, feijão e purê, ele lembra desse dia. Olha, então a gente constrói memórias que você nem imagina no teu dia a dia. Não, eu não imaginava. E isso foi importante para ele, é importante para ele. E isso é um resgatezinho ali, né? Sim. Lindo, lindo. Um beijo pro Frank, maravilhoso. Obrigada. Mônica, mais uma vez, obrigada. Pessoal, se você gostou desse episódio, por favor, curta, compartilha, vai lá no YouTube, Spotify, deixa o seu joinha, né? Se esse episódio fez sentido para você, se esse episódio trouxe esse aconchego, esse carinho, né? Esse abraço na alma, cheio de amor, tá? Curta, compartilha. Pessoal, obrigada. Oi, Mônica. Um beijo. Obrigada.